O nosso convidado de hoje no Perfil Brasil é Luiz Eduardo Carneiro de Souza Lima. Ele nasceu no dia 10 de dezembro de 1977 no Rio de Janeiro. Começou a praticar a natação muito cedo, aos 4 anos de idade em Campo Grande. Disputando as chamadas provas de fundo entre 400 e 1.500 metros, ele bateu vários recordes brasileiros e sul-americanos. No Pan-Americano de 1999, ele foi ouro nos 400 metros e prata nos 1.500. Teve o primeiro contato com a política em 2016, quando assumiu a Secretaria de Esportes de Alto Rendimento, logo no início do governo Temer. Nesse período, já passou pelo Partido Novo, pelo PSD, União e PL, partido onde está até hoje e pelo qual se tornou o 8º deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, com mais de 100 mil votos. Olá, como vai, Luiz? Seja bem-vindo ao nosso Perfil Brasil. Robson, um prazer estar falando com você, com o Portal Aliança, falando com a Bahia, esse estado maravilhoso que eu tenho, um querido amigo, Robson, aí em Salvador, é o Edivaldo Bala Valério, o primeiro medalhista olímpico da Bahia, Ana Marcela também, os dois eu nadei na seleção brasileira. O Alan do Carmo também, né? O Alan do Carmo, campeão brasileiro, campeão pan-americano, atleta olímpico, são os 3 ícones aí da natação baiana e que eu tive a oportunidade de nadar com os 3 na seleção brasileira. Ana Marcela bem novinha, com 15 anos, e o Edivaldo tem a mesma idade, nós somos nascidos ali em 77 e ele em 78, estivemos juntos nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália, no ano 2000. Então, a Bahia, Robson, eu tenho uma ligação com a Bahia, e eu já vou te adiantar aqui, muito forte, além de ter sido campeão brasileiro nadando em Inema, né, que é uma base militar e que tem uma prova maravilhosa, mas você citou que eu fui secretário de esportes ali, após o impeachment da Dilma, daí a minha entrada na política, né, nada planejado, aí o Bolsonaro me convida em 2018 para fazer parte da nominata, mas eu fui o responsável, porque eu fui secretário, de destinar a piscina olímpica, que está hoje em Salvador, aí no bairro da Pituba, onde era o antigo clube português, e foram as 2 piscinas aqui da Olimpíada do Rio, uma para Salvador e outra para Manaus, porque eu percebi, né, e todos nós sabemos, que a Olimpíada foi feita com recursos de todos nós. E a Bahia, por ter essa facilidade, e só tinha uma piscina olímpica na Bahia, que, se eu não me engano, era uma piscina do Estado, e a Bahia precisava de uma outra piscina olímpica, e o Edivaldo se tornou também o coordenador dessa piscina olímpica em Salvador. Então, foi uma das ações que me deixou mais feliz enquanto a minha passagem aí de secretário de esportes. Pois falando de esporte, né, a gente quer fazer um perfil do Luiz Lima e a gente queria saber o seguinte, Luiz. Uma das provas que você participou que mais chamou a atenção da gente aqui foi a questão do Leme ao Pontal, né, que foi um desafio, não é fácil, tem gente que diz que está entre 35 e 36 quilômetros de natação. Isso. E isso revela muito sobre a pessoa que faz isso, né, Luiz? A pessoa que faz isso, ela precisa ter disciplina, determinação, ela precisa ter um foco muito grande. E você acha que você pegou essa coisa que o esporte lhe deu? E muita gente diz que o esporte é uma terapia para muita coisa, né? E que pode você levar essa experiência do esporte para tudo na sua vida. Você acha que você consegue fazer a transferência desses valores que você pegou lá no esporte para a política, que é um meio completamente indisciplinado, diferente e caótico? Robson, nem todo atleta vai se tornar um político que entende o jogo da política. E não necessariamente você precisa ser desleal para você vencer na política. Eu uso muito do que eu aprendi no esporte, do que eu vivi, que é exatamente o que você citou, que é a disciplina, que é a coragem, que é a determinação, que é a lealdade, mas principalmente a vontade de vencer. Você citou uma prova, né, do Leme ao Pontal, 35 quilômetros, uma prova individual. E, Robson, a política, apesar de você precisar de grupo, né,
para você se fortalecer e para permanecer no jogo é uma prova individual. Então, você tem que entender que as regras não são claras e você tem que se antecipar em relação a alguns movimentos. Brasília é um impacto para qualquer um, é uma reunião de 513 pessoas com histórias diferentes, com habilidades diferentes, com percepções da realidade diferentes, e que tudo isso misturado, se fosse feita de forma organizada e leal, nós teríamos aí a democracia sendo exercida da melhor maneira possível. Mas a gente sabe que, infelizmente, os interesses pessoais e partidários, eles sobrepõem a necessidade da sociedade em muitos momentos e em muitas votações. Então, para eu ter me tornado um político e ter sido reeleito, eu entendi que eu tinha que desenvolver certas habilidades, adquirir novos conhecimentos de diversas políticas de pautas públicas, e não somente o esporte, mas o esporte sendo um pilar da minha formação, da minha educação, da minha cultura, das minhas amizades. Então, se não fosse o esporte, certamente eu não teria sido reeleito, não teria sido eleito e não teria me sentido tão à vontade num ambiente tão inóspito como é o ambiente político brasileiro. Ô Luiz, quando você fala inóspito, né, o que é que você, atleta, Luiz, porque uma coisa é a experiência de secretário, você está ligado a funções mais administrativas, não lida tanto com o jogo pesado, né, do legislativo. Mas quando o Luiz entrou lá no 2018, né, que encontrou aquilo com todo esse legado que você tem de ordem, de disciplina, qual foi a primeira impressão que você teve? Como é que você enfrentou essa transição e como é que você se posicionou, principalmente, Luiz, diante desse desafio e desse ambiente? Primeiro, Robson, você citou no início, nunca deixe de fazer atividade física, né? Isso ajuda muito, principalmente uma atividade aeróbica pela manhã, para você ter um raciocínio e ficar mais leve. Você tem que ficar muito atento em relação às pessoas novas que você está conhecendo. As disputas políticas, elas não ocorrem somente com os seus adversários. A disputa política, muitas das vezes, ela é realizada dentro do seu próprio partido, com os deputados que foram eleitos com você. É muito difícil você depositar confiança em pessoas ou em grupos políticos que você conhece. Então, Brasília é uma cidade que respira poder, respira vaidade. Primeiro, é você seguir os seus princípios, é você seguir as suas verdades, é você entender que o que você diz para uma determinada pessoa, não necessariamente você vai poder dizer da mesma maneira para uma outra pessoa em Brasília. É bem difícil, não é fácil, mas você, com o tempo, você vai se... Eu gosto muito de plenário, Robson, eu tenho muitos discursos. Ano passado eu realizei aí mais de 200 discursos, muitas relatorias, então eu sou um deputado de plenário, mas você tem que entender, Robson, que as pessoas elas votam muito baseado na emoção. Tivemos muitos deputados com resultados muito bons na última legislatura, muito bom de plenário, muito trabalhador. Eu não faltei em uma sessão em 4 anos. Em contrapartida, tem deputados que não comparecem, que não participam de comissões, de relatorias, mas são bons de internet, por exemplo, né? Então, e esses deputados regressam. Então, eu gostaria de que a sociedade brasileira fosse uma sociedade que acompanhasse mais política, como o canal aí do Portal Aliança, e outros canais que trazem o conteúdo de cada deputado à tona para que o eleitor tivesse uma melhor informação do que está acontecendo. Luiz, a gente percebe por alguns resultados seus que você conseguiu se sair bem nesse jogo, não é? E sem fazer aquela concessão além do limite que você citou muito bem aí. Que a gente tem os princípios que precisam ser mantidos, mas o jogo não pode ser desprezado, senão a corda quebra.
Aí eu te digo, você conseguiu, por exemplo, a gente tem um registro aqui, me corrija se eu estiver errado, você foi o primeiro deputado de primeiro mandato a emplacar um projeto do Legislativo. Quer dizer, Sim. A gente sabe que os projetos do Executivo atropelam e vão entrando na frente. Sim. E eu já ouvi, inclusive, depoimentos de colegas seus de que é muito difícil para um legislador emplacar um projeto. Não é uma coisa fácil, mas você, em primeiro mandato, conseguiu aprovar um projeto relacionado com as mulheres, não foi isso o projeto? Então, assim, isso foi como que você conseguiu, no meio dessa selva aí do Legislativo, Luiz, achar o caminho para a aprovação de um projeto nessas circunstâncias, digamos assim, inusitadas? Bom, Robson, eu nunca deixei de ser, assim, um fiel deputado, né, um fiel defensor dos nossos princípios, né? Somos conservadores, somos de direita. Eu sou um conservador, eu diria, mais liberal, entendo que a sociedade, inevitavelmente, com o tempo, ela muda, né? Mas, enquanto secretário nacional de esporte, eu sempre frequentei muito a Câmara dos Deputados, né? Durante um ano, e eu desenvolvi uma habilidade, mas que eu já tinha um pouco dessa qualidade em função de ser professor de educação física, de dar aula em Copacabana, que é a praia mais democrática do nosso país, né? Com pessoas diversas. E eu me tornei o primeiro deputado, em menos de 6 meses, na última legislatura, tem um projeto de lei aprovado, uma alteração na Lei Maria da Penha, sancionada pelo presidente Bolsonaro, e essa alteração, ela levou a mulher agredida, né, a ter o divórcio, a separação de bens, a pensão, tudo no mesmo julgamento. O juiz da Lei Maria da Penha passa a ter duas funções, né, criminal e também de família, então na mesma sessão, e isso fez com que a mulher não encontrasse mais com aquele agressor e que simplificasse todos esses procedimentos. E eu consegui isso tendo a assinatura de todos os líderes partidários, um requerimento de urgência, e fazendo com que esse meu projeto de lei já fosse diretamente para o plenário. Isso é bem difícil conseguir, não é fácil. Você tem que conversar pessoalmente com cada líder partidário, até mesmo aqueles partidos que eram oposição ao governo Bolsonaro, mas se tratando de uma pauta suprapartidária, eu ali com poucos meses, né, com 3 meses, eu já conseguia as assinaturas de todos esses líderes partidários e consegui pular as etapas que são das comissões, né? Então você começa um projeto de lei em uma determinada comissão, e ela chega até a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para depois ir para o plenário. Eram 25 comissões na legislatura passada, e agora são 30 comissões. Então, eu tive bastante êxito, foi aliado com disciplina, com vontade, né, com vontade de vencer, mas também sabendo como convencer as pessoas, principalmente os líderes partidários, a assinar esse requerimento de urgência. Luiz, agora o novo desafio que é a Comissão de Esportes, né? Quando se formou essa nova legislatura, houve uma expectativa muito grande de que havia agora um Congresso de direita estabelecido no Brasil, e a gente viu pela formação das comissões no Senado que foi uma decepção, inclusive descumprindo talvez normas de proporcionalidade e outras coisas que eram esperadas. Na Câmara parece que não foi bem assim, Luiz, e você conseguiu uma comissão importante e tem esse novo desafio pela frente. Como é essa diferença do comportamento do Senado para a Câmara? Está havendo realmente uma, digamos assim, possibilidade da direita atuar melhor na Câmara do que no Senado? Muita gente critica muito o Pacheco pela liderança dele. Robson, a Câmara e o Senado, elas têm uma representação diferente, né? O Senado teve uma grande reformulação agora. No papel dos 27 senadores eleitos, 20 estavam aliados com Bolsonaro, não sei se os 20 permanecem, mas a Câmara dos Deputados, ela tem uma representação que é proporcional ao número de habitantes. Então, com aquela variação de número de deputados, de acordo com o número de habitantes em cada estado. Então, o que não acontece com o Senado, todo o estado brasileiro, inclusive o Distrito Federal,
tem 3 representantes, 3 senadores. Já deputados, nós temos São Paulo com 70 deputados, o Rio de Janeiro com 46, estados com uma população pequenininha como o Acre tem 8 representantes, Brasília também tem 8, Roraima é 8. Então, a gente tem de 70 deputados por estado a 8 deputados por estado. Então, nós temos uma proporcionalidade em votação e representação mais real da sociedade brasileira na Câmara dos Deputados. Por isso, essas pequenas diferenças. Em relação às comissões na Câmara dos Deputados, o PL com 99 deputados, são 513, então a gente está falando de 20%, né, do número de deputados são do partido do presidente Bolsonaro, do PL, e nós tivemos 5 comissões com a possibilidade ainda de, numa futura negociação, atingir 6, que vai refletir a proporcionalidade do número de deputados do PL. Então, na Câmara dos Deputados, ficou bem real. Nós devemos ficar aí com o relator do orçamento, que é muito importante, que possivelmente vai ser do PL. Estamos com a Bia Kicis na fiscalização e controle. Estamos na Comissão da Saúde, que eu também faço parte, com o deputado Zé Vitor, de Minas Gerais. E estar à frente da Comissão de Esporte, para mim, foi um presente. Eu nunca tinha feito nem parte da mesa, nos 4 anos passados. A cada ano se renova, o presidente eleito um novo presidente, mas todos os presidentes de comissão no primeiro ano tendem a trabalhar mais, a apresentar mais projetos de lei, a apresentar mais requerimentos de convocação, de fiscalização, porque no segundo já temos eleição para prefeito e vereador, no terceiro os deputados também é um ótimo ano para ser presidente de comissão, mas não tão bom como o primeiro, e no 4º ano de mandato já temos aí as eleições de deputado, de governador e de presidente. Então o primeiro ano é muito especial, normalmente é no primeiro ano que temos aí as principais votações, aí, como a reforma tributária, que deve ser realizada nesse ano, embora o governo seja um grande obstáculo para a gente fazer essa reforma conforme a grande parte da sociedade deseja, mas a Câmara e o Senado, mais a Câmara, né? O governo do PT não vai ter vida fácil na Câmara dos Deputados, não, Robson. Ele vai passar por apertos fortes, como nunca o Lula enfrentou. O atual presidente, logo após a presidente Dilma, é um Congresso com muita oposição, coisa que não havia em 2013, em 2007, em 2010. Então, nós vamos observar aí um governo que vai suar para ele sobreviver. Ainda mais tendo o ministro da Casa Civil aí, né, o ex-governador, né, o Rui Costa. Então, um governador que a gente conversando aqui antes da transmissão, você citou, né, Robson, tantos pontos negativos, né, mas o Rui Costa deixou a Bahia como o estado com o maior índice de desemprego no final do ano de 2022. Então, hoje, o lugar mais difícil para você conseguir emprego é o nosso querido estado da Bahia, tão grande, tão rico, tão bonito, por fruto da incompetência administrativa dos últimos 16 anos aí de desgoverno do PT. Então, é muito claro o insucesso do governo do PT na Bahia. Agora, Luiz, vamos falar um pouquinho da sua atuação em outras áreas, vamos sair um pouquinho do esporte. Sim. Eu quero voltar depois a algumas coisas polêmicas em relação a isso, inclusive a sua atuação na comissão, mas eu queria... Você fez um discurso essa semana, isso o Brasil, que está lúcido e desperto, está acompanhando com muita atenção, que é a questão da segurança pública e das ORCRIMs, das organizações criminosas, o narcotráfico, a maneira como isso está envolvido com o poder de muitos países da América Latina, como isso está interferindo no Brasil. E eu tive o cuidado de assistir e ouvir 2 vezes o seu pronunciamento, que você disse, claramente eu ouvi você dizer, você dobrou depois daquele viaduto à direita, meu amigo, você tem que ter salvo-conduto, tem que ter passe livre. Sim. Ninguém entra naquele lugar se não for amigo de quem permite a entrada lá. Como é que você enxerga isso, Luiz, dentro do contexto da sociedade? E principalmente o fato de não haver uma instituição, além, é claro, do Congresso e você lá no plenário reclamando, que ache isso esquisito. A normalização desse tipo de coisa não lhe assusta, Luiz? Assusta muito, Robson. Eu estava conversando ontem com um policial aqui no Rio de Janeiro, eu cheguei no Rio de Janeiro ontem à noite,
ele falou, Luiz, como é que a gente vai se sentir motivado quando a gente recebe um mandato de prisão e a gente tem que cumprir esse mandato? Para você ter uma ideia, Robson, naquele local que o ministro Flávio Dino visitou ontem, tem 300 mandatos de prisão. A 21ª Delegacia de Polícia, eu pensei que o ministro da Justiça ia lá na 21ª Delegacia de Polícia aqui na cidade do Rio de Janeiro para ajudar a cumprir esses mandatos, mas não. Então, é muito claro para mim, se você quer ajudar realmente a população daquele local, você tem que combater o crime, você tem que combater o narcotráfico. Então, se você consegue adentrar em um território que o Estado não está presente, né, que tem aí 56 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro fazem parte do tráfico da milícia. É um efetivo maior do que a polícia militar. Se você consegue adentrar naquele local sem oferecer resistência, se as pessoas oferecerem resistência à sua entrada, é porque você não está combatendo o crime. E isso é uma violência para nós cariocas aqui muito grande. A gente não precisa mais de um plano de segurança pública, né? A gente precisa primeiro de um plano de guerra. A gente está em guerra. A gente acompanha o Rio Grande do Norte, como é que está, e aqui no Rio de Janeiro, 70% do território do nosso município é ocupado por organizações criminosas, né? A gente tem disputa do Comando Vermelho, aqui muito próximo da Barra da Tijuca, onde a gente está, na Gardenia Azul, toda a região de Jacarepaguá, Praça Seca. Então, o ministro Flávio Dino é completamente desconexo da realidade. É claro que o governo federal tem que entrar com um plano de controle de fronteira, é muita arma que tem aqui no Complexo da Maré, é o local do Brasil onde está concentrado o maior número de armas de guerra, maior distribuição de drogas, é esse ponto que distribui drogas para a Baixada Fluminense, para Niterói, para a região dos lagos. Então, as crianças com contato com venda de cocaína, de maconha diariamente, as pessoas sendo reprimidas, as suas liberdades sendo suprimidas, são jovens que são aliciados pelo crime e que estão com uma metralhadora, com armamento, com munição. Então, realmente, é lamentável o ministro da Justiça ter essa postura. A gente precisa, Robson, de pessoas firmes no nosso país, que estejam dispostas a combater o crime. A gente precisa de um Supremo Tribunal Federal com um compromisso com o Rio de Janeiro, principalmente. Não pode ficar 2 anos aqui, os quartéis generais do crime, bairros que foram tomados pela criminalidade, que há 20, 30, 40 anos você tinha uma circulação plena, hoje é tomado por barricadas, a polícia não consegue entrar, então você não tem acesso de um carro de bombeiros ou de uma ambulância. Então são ambientes que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, com 2 anos impedindo a polícia de fazer incursão, fez com que o armamento, o treinamento desses jovens que pertencem a essas facções criminosas. Então hoje é muito difícil a polícia sozinha ela ter forças para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Luiz, a gente quando fala desse assunto, né, no Brasil de hoje, a gente até fica temeroso, porque é um assunto delicado, porque o mundo todo está discutindo isso, principalmente a questão da América Latina, que você vê presidentes da República defendendo abertamente, né, o comércio de drogas. Você acha, Luiz, isso é uma opinião que eu vou lhe pedir, que existe uma ligação, eu falo íntima, financeira já, como foi denunciado na Espanha, inclusive por um ex-assessor do Maduro, de financiamento político através dessas organizações criminosas? Você acha algum indício aí nas suas conversas, nos seus contatos, de que isso já está acontecendo, de que há influência direta no poder governamental, que essas facções deixaram, como você falou, de ser combatidas como devem e que já passaram para dentro do muro da política? Seria isso possível, Luiz? É uma probabilidade forte essa? Robson, isso já acontece, é público e notório, é só você estudar os números dos deputados que têm uma votação concentrada em áreas de extrema vulnerabilidade. Por exemplo, a área onde o atual presidente entrou para fazer campanha, era proibido você entrar com uma camisa do presidente Bolsonaro. Então, se você fosse um candidato a deputado federal ou estadual pertencente ao partido do presidente Bolsonaro,
você não consegue fazer campanha numa região que tem 200, 250 mil habitantes. Então, essa relação de políticos que se elegem em comum acordo com a facção ou com o crime organizado que detém ali a segurança, que detém bem daquela área, realmente você já está estreitando uma ligação com o crime organizado. Infelizmente, existem muitos deputados eleitos, né? Existem de todos os segmentos aqui no Rio de Janeiro, e que têm, aparentemente, um livre acesso a essas regiões. Então, só o fato deles terem livre acesso e outros candidatos não, isso já gera uma dúvida e uma quase certeza de que há, sim, uma ligação. Financiamento de partidos de esquerda, quando você vê declaração de chefes do comando vermelhos, chefes do PCC em gravação, o Marcola, onde você vê 98% dos presos do estado do Ceará, por exemplo, aptos a votar, votando no Lula, ou terem votado no Haddad em 2018, isso já é um dado, isso é real, né? Por que essas pessoas têm a preferência em relação a um candidato X e não em relação a um candidato Y, né? Então, que há financiamento, sim, isso eu não tenho dúvida. E o financiamento não ocorre somente com dinheiro, não. O financiamento político ele ocorre com determinadas ações que você ou não realiza, ou é negligente, ou faz como o ministro da Justiça fez aqui no Complexo da Maré. Ao invés dele se dirigir à 21ª Delegacia de Polícia e tomar ciência dos 300 mandados de prisão naquela região, ou em conversar com os policiais militares, soldados, cabos, sargentos, sobre a periculosidade daquele local, o ponto de vista deles, o que acontece, né? Por que tantos policiais no Rio de Janeiro morrem todo ano? E a culpa não é desses policiais. Robson, é somente o tráfico de drogas no Rio de Janeiro entregarem as suas armas, que ninguém vai morrer. Então a gente não vê um movimento nesse sentido. A gente não vê um clamor hoje do nosso sistema judiciário pedindo para que os criminosos entreguem as suas armas. Luiz, aí do outro lado a gente vê um Sérgio Cabral chorando pelas mulheres da Lava Jato. Eu achei essa a frase do ano da distopia, né? As mulheres da Lava Jato que foram presas e deixaram os seus pobres filhinhos desamparados em casa, né? Isso é uma coisa que realmente... Você se tocou com essas lágrimas do Cabral? O que lhe passou quando ele... A gente brincou... A gente brincou aqui no Rio, Robson, que daqui a pouco o ex-governador Sérgio Cabral vai estar se inscrevendo aí para receber recursos via Lei Rouanet, né? Porque realmente é uma interpretação que quem não conhece a história, né? Se por acaso alguém desembarcou no Brasil há 3 dias e assistiu esse vídeo do Sérgio Cabral sem conhecer a história, ele pode vir até se comover, né? E imaginar que ele sofreu uma repressão indevida, né, que foram injusto com ele, mas o Sérgio Cabral é um réu confesso, né? O Sérgio Cabral, ele, em depoimento, ele cita, inclusive, que ele é um dependente de recursos via comissão frente às ações que ele realizou durante seu governo. Ele diz que isso era normal, só que a gente está falando de recursos da saúde, né? A saúde que já temos recursos escassos, né, que não atende a demanda da população. Então, quando você desvia recursos da saúde, você está indo contra a saúde das pessoas que você deveria cuidar, você está matando diretamente pessoas, né? Então, você teve casos aqui de corrupção endêmica no estado do Rio de Janeiro. Eu digo o seguinte, que essas pessoas perderam a noção do roubo, né? Se é que para roubar você precisa ter noção, mas perderam a noção do roubo. Foi Olimpíada, foi obra do Maracanã, foi desvios aí de recursos da saúde, e em diversas áreas do secretariado no Estado. Tivemos aquela festa em Paris, dos guardanapos, ali começou a explodir muita coisa e muita denúncia. Então, definitivamente, o que falta ao nosso país é seriedade, é moral,
Então, ouvir do Sérgio Cabral que os candidatos, né, as pessoas de direita são fascistas, né, que não tem Deus no coração, realmente dói. A gente perde até um pouco a esperança em alguns momentos, o Robson, porque em um país sério, em um país educado, com valores mínimos de moral e de disciplina, de respeito, isso não aconteceria. A gente teve um esvaziamento da Lava Jato, a gente teve o Marcelo Bretas aqui no Rio de Janeiro sendo desqualificado, tendo os processos aí do Sérgio Cabral praticamente anulados, um repeteco do que aconteceu com o atual presidente Lula, e isso põe em xeque todos os nossos valores. A gente teve a mídia patrocinando todo o retorno de uma quadrilha, é fato isso, a gente nunca teve o Brasil tão usurpado aí de seus valores e de recursos durante a época do presidente Lula e da aliança aqui com o governo do estado do Rio de Janeiro com o Sérgio Cabral. Então, a gente em determinados momentos, a gente tem esperança, é claro, mas a gente, quando pensa que o Brasil vai melhorar, vai decolar, há esse retrocesso. Mas estamos aqui firmes e fortes para que a gente retorne ao controle em breve, e as eleições de 2024 vão ser fundamentais para isso, com vereadores e prefeitos. Luiz, vamos voltar a falar agora de esporte, né? Você está assumindo a comissão de esporte da Câmara. Recentemente, não. Isso é um assunto antigo. O Nicolas levantou a bola, mas a tua colega do esporte, do vôlei, que está lá nos Estados Unidos, que é a Ana Paula Henkel, já fala muito nisso. Ela quase que cotidianamente ela toca nesse assunto, que são as pautas identitárias no esporte, né? Você tem alguns exemplos de coisas que aconteceram no esporte, mas eu vou citar esse aí do seu colega, deputado Nicolas, que foi a questão da participação de homens trans em eventos esportivos femininos, que para uns é inclusão e para outros é um prejuízo para o esporte feminino, né? A Ana Paula defende isso claramente, isso gerou polêmica, tudo no Brasil hoje que se refere a esses assuntos gera polêmica, e aí você vai assumir a comissão de esportes e você, talvez, em algum momento, você cruze lá com esse problema, né, Luiz? E aí, como é que você, pessoalmente, enxerga esse posicionamento da Ana Paula, do Nicolas, em relação a essa coisa do esporte, você que é do esporte? Em 2020, uma reunião, uma audiência pública na comissão de esporte, eu não era o presidente, mas o requerimento partiu de algum deputado, e nós tivemos a oportunidade de convidar até a Tiffany, que é uma atleta trans de voleibol, uma polêmica muito grande com outra jogadora também, outras jogadoras. Então a gente resolveu fazer essa audiência, foi muito positiva, mas para mim é muito claro, Robson, a disputa no esporte é entre os sexos, não é entre os gêneros, né? Então só pelo fato de ser entre o sexo feminino e o sexo masculino, já está explicado. Só que acontece que é uma regulamentação antiga do Comitê Olímpico Internacional que não imaginava, há alguns anos atrás, essa situação e que só conta os níveis de testosterona. Então, havendo um controle desse índice de testosterona, se for muito baixo, né, se igualando a níveis do esporte feminino, teoricamente aquele atleta está apto, mas é uma resolução que possivelmente vai ser alterada no futuro, porque você, sendo do sexo masculino, você tem um coração maior, você tem um sistema cardiopulmonar maior, você tem um volume de bombeamento sanguíneo maior, você tem mais hemoglobina, que acarreta no transporte mais eficiente ali para a atividade física de oxigênio, você tem uma maior estatura, envergadura, uma quantidade maior de músculo. E nos esportes, como na natação, por exemplo, os jovens de 14, 15 anos, um menino de 14, 15 anos, ele já tem uma marca, se ele for o campeão da modalidade, a nível nacional, sul-americano, ele já tem uma marca que se equipara com a campeã adulta feminina. Então, é uma agressão. Mas fica também, eu vou confessar com você, Robson, assim, fica muito difícil nós, por mais que estejamos indignados, nós lutarmos por algo que as mulheres se propõem a competir. A minha opinião, o dia que as mulheres deixarem de competir com um adversário do sexo oposto, se recusarem a cair na piscina,
se recusarem a lutar boxe com um oponente que é do sexo masculino. Então, se você não tem uma resistência das mulheres em não participar enquanto tiver a participação de um atleta do sexo masculino, nós, infelizmente, vamos continuar presenciando essa falta de igualdade na disputa. É lamentável. Luiz, estamos chegando quase ao finzinho do nosso Perfil Brasil. Eu tenho algumas coisinhas ainda que eu quero ouvir de você. Brasil dividido, Luiz. Brasil partido no meio e, assim, a coisa está ficando cada vez mais acirrada. Não é? Depois do governo Bolsonaro, não é? Ele mostrou coisas que estavam ocultas da maior parte dos brasileiros e despertou o gigante, como se costuma dizer aí no Rio de Janeiro. Inclusive tem uma imagem, computação gráfica muito bonita, né? Que é aqueles morros do Rio de Janeiro se levantando e virando um gigante. É o gigante acordando, né? É o gigante acordando. Então, assim, a gente quer saber de você o seguinte, Luiz, esse Brasil dividido, isso se reflete lá no Congresso, claro. E você vê, por exemplo, colegas seus, o Maurício, por exemplo, que foi lá para a Câmara com você. Agora teve, parece que um outro jogador, o Wallace, também parece que passou por um perrengue dele. Você não pode mais falar, você não pode mais se pronunciar, você não pode dizer algo que seja do espectro conservador, porque já tem os rótulos para colocar em você, né? Teve um caso agora, não sei se você tomou conhecimento, em Taubaté, de um promotor de justiça que proibiu os professores da rede municipal de dizer qualquer coisa relativa à religião, inclusive Deus te abençoe, é crime dizer. Não pode dizer Deus te abençoe, não pode falar nada de Bíblia, de Jesus, de nada na escola municipal, nem, entendeu? Então, assim, você vê algum caminho, alguma saída para rejuntar o Brasil, fazer o Brasil virar... Por exemplo, quando você competia, eu assistia você competindo, o esquerdista assistia você competindo, todos torcendo pela seleção brasileira, até a seleção brasileira ficou com torcida dividida por conta disso. Dividida. Você vê caminho para isso, para juntar isso de novo, Luiz? Eu vejo caminho, é claro que eu vejo caminho, Robson. Eu vejo como um dos principais responsáveis da gente não ter conseguido atingir todo o Brasil. Eu tenho o mapa do Brasil aqui, ó, atrás, eu não sei se vocês estão vendo, né? E a gente tem todos os estados aqui representados, né? E temos realidades completamente diferentes. Aqui a gente tem a Bahia, né? Você está falando da Bahia, e a gente tem um índice de desenvolvimento humano na 19ª posição do Brasil, o estado da Bahia, o estado com o pior índice de emprego, tem o maior índice de desemprego, e nós temos estados aqui como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, a região central do Brasil hoje muito organizada. Então, lamentavelmente, nos melhores estados, naqueles estados que você tem um maior sucesso econômico, você teve uma votação maior para o Bolsonaro. E naqueles estados onde você tem uma maior dependência de ajuda do próprio estado, municípios e do próprio estado, você teve a vitória do atual presidente Lula. Não podemos culpar essas pessoas que estão em problema de vulnerabilidade. Infelizmente, nós temos que culpar os meios de comunicação, e principalmente no Nordeste, onde no interior do Nordeste, onde cidades aí tiveram alto índice de votação para o atual presidente, só chega os canais de televisão com TV aberta. E, infelizmente, o principal canal do nosso país, a Rede Globo de televisão, ela sequer transmitia as manifestações espontâneas e as maiores manifestações em apoio ao presidente que já tivemos na recente história, ou talvez em toda a história do nosso país. Só pelo fato de você não levar a verdade dos números realizados pelo governo passado, de inflação controlada, enquanto o mundo todo, países numa situação econômica muito mais equilibrada, tiveram um problema de inflação muito maior, de aumento do índice de desemprego, o Brasil teve uma situação controlada e uma das melhores reações de mercado interno, como não conseguimos observar em países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na própria Austrália. Então, infelizmente, essas pessoas não tiveram a informação devida. Tivemos um resgate
de um partido que irresponsavelmente levou o nosso país a uma confusão, principalmente instalando a não democracia na Câmara dos Deputados, mensalão, petrolão, e agora estamos observando o uso político partidário para ocupar cargos de extrema importância na Petrobras, com o senador Jean Paul Prats, na Previ, que é o maior fundo de previdência do nosso país, com 200 mil beneficiários, que é do Banco do Brasil, com 250 bilhões. A gente já vê Itaipu sendo ocupada por líderes partidários, e aos poucos o PT ele vai ocupando cargos, quer ocupar o Banco Central, que foi uma vitória do Congresso Nacional em trazer dependência para o Banco Central, e, consequentemente, Robson, infelizmente, a gente só vai unir esse país quando o problema do bolso atingir todo o país. Então, a meta da inflação ela já foi descumprida, já com o rombo no teto de gastos, a previsão de inflação para o Brasil já está em 5,90%, é a 13ª semana que já aumenta a previsão dessa inflação. Então, infelizmente, o Congresso Nacional vai ser chamado por um erro do próprio Supremo Tribunal Federal, que na sua forma, como é constituído, já é errado, né, de você ter uma situação perene ali de poder até os 75 anos. Então, quando piorar bastante, e eu acredito que vai demorar muito menos do que se imagina, o governo vai ter sérios problemas, já não deve chegar a 2 anos, quando o Congresso Nacional vai ter que ocupar o seu espaço, trazer a responsabilidade para si e, novamente, a gente tem que pôr esse Brasil nos eixos. Então, a gente percebe uma polarização da nossa política, é inevitável, e um possível retorno e um possível fim de mandato aí em menos de 4 anos do atual governo. Essa é a minha percepção como deputado federal. A gente vê uma relação do atual governo com o Congresso já muito desgastada em apenas 3 meses de governo. Então, não sabem governar com tecnicidade, gastam mais do que arrecadam, seguem um modelo fracassado de política e, infelizmente, a gente vai ter que aqui ter uma união, não pelo amor, mas pela dor, tendo como maior responsável o desgoverno do PT. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos aqui encerrando o Perfil Brasil com o deputado federal Luiz Lima. A casa é sua, sempre que precisar divulgar alguma coisa, nós estaremos à disposição. Agradecemos mais uma vez pela atenção e desejo sinceramente boa sorte para você nessa batalha que é de todos nós. É de todos nós, Luiz. Obrigado, Robson. Foi um prazer participar do Perfil Brasil e eu espero novamente, se você for a Brasília, vai ser um prazer recebê-lo dentro do plenário para a gente passar aí para os nossos amigos que estão acompanhando o Perfil Brasil, como é o poder brasileiro, né, de Brasília, para que todos estejam mais engajados e que a gente possa, já em 2024, ter uma participação mais efetiva nas eleições municipais. Um forte abraço, Robson. Outro abraço. E a gente fica por aqui. Valeu. Com essa edição do Perfil Brasil. Semana que vem a gente tem outro convidado. Até mais.